Boa noite, meus amados. Estamos aqui nesta noite para desejar a todos vocês uma excelente quinta-feira, feriado para alguns, mas também para estarmos orando uns pelos outros, porque devemos estar orando uns pelos outros. Hoje nós temos alguns nomes para estarmos orando e que você possa também aí anotar aí no seu caderninho de oração. Carla, beijão Carla, Deus te abençoe, minha sobrinha querida. E que nós possamos, Sandra também, ô Sandra, saudades, hein? Em breve estaremos juntos aí, Unamar, Deus abençoe vocês. Então, para a gente dar início, mesmo só com vocês aqui por enquanto, não importa o número de pessoas que vão estar aqui, mas eu sei que depois algumas pessoas vão estar assistindo essa live. Nós vamos ter a oportunidade no início desse culto, né, desse nosso encontro aqui, estarmos sim aí falando no momento de oração. Eu queria que você estivesse orando por Marilane. Ela está internada com problema de saúde e me chegou aqui então esse pedido de oração, mas também é momento de nós agradecermos, né, pela restauração de saúde do pastor Sócrates. Pedimos também oração pelo pastor Ricardo também, que não está bem de saúde. Mas temos também a agradecer pela saúde do Adriano, que está sendo restaurada, e tantas pessoas que têm também uma palavra de gratidão, né, nessa noite. E então é um tempo de nós estarmos orando, porque a palavra diz que nós temos que orar em todo tempo, orar sem cessar, não é verdade? Então nós temos que orar uns pelos outros. Geralmente nas igrejas batistas, dia de quarta ou quinta, né, são dia que a igreja se reúne para estar orando uns pelos outros. Deus abençoe aí Marcelo, Evandro. Daqui a pouco a gente vai estar orando. Por enquanto eu vou estar cumprimentando os amigos que estão chegando aí. Primão aí Marcelo, abração aí para toda a família, Marcelo. Marcelo Correia, abraço aí para todos, tá bom? Evandro, meu irmãozão que sempre está me ajudando aí nas horas que eu preciso. Um irmão que a vida me deu, que o evangelho me deu. Abraço aí, Evandro. Saudade de vocês aí. Eu falei com a Sandra, agora falando contigo. E então, a gente tem que aproveitar esse tempo, irmãos, que a gente tem para nós estarmos orando uns pelos outros. Não importa o número de pessoas que vai estar na tua casa, importa que você se una a alguém em dado momento e ore, né? E se não tiver mais ninguém para você fazer um grupo de oração, ore a sós, faça o seu a sós com Deus. Ore, fale com o Pai, né? Fale com o Pai em secreto, entra no teu quarto, fala com Ele. É isso que a palavra de Deus ela nos orienta, né? E nos orienta a estarmos orando uns pelos outros. E que nós possamos estar fazendo isso. Nós estamos vivendo um tempo estranho, né, para a gente, um tempo difícil, um tempo onde tudo mudou na nossa vida, fez com que a gente mudasse os nossos hábitos, a nossa forma de viver. Mas isso não vai cercear a palavra de Deus, de nós pregarmos a palavra de Deus, de nós vivermos a palavra de Deus, de nós estarmos orando uns pelos outros, né? Ligue para algum amigo, ligue para algum irmão, faça uma ligação, nem que seja breve, fala para ele da importância, né, dele. E eu também, não só estar orando, mas batendo um papo, porque nesse tempo em que a maioria das pessoas estão em isolamento social, muitas pessoas estão mesmo até sozinhas mesmo. Que quando se fala de isolamento social, mas a grande maioria está em família, né? Mas alguns estão sós, né? Estão sós, e o isolamento nesse sentido, ele não é bom. Então precisa de que alguém esteja batendo um papo com ele, assistindo ele naquilo que for necessário, principalmente aquele que é idoso. A gente sabe que se deixar, os idosos eles querem sair, não querem nem saber. Hoje mesmo a minha mãe estava querendo sair, eu tive que falar para ela para não sair, que eu estava aqui pronto para
poder fazer tudo aquilo que ela precisasse, né, o que ela precisa. Então nós temos que fazer isso, impedi-los, porque se deixar eles vão sair mesmo, vão querer fazer as coisas deles, mas nós temos que impedir, porque nós temos que cuidar, né, dos nossos idosos, dos nossos pais, aqueles que ainda os têm. E nós sabemos que a figura paterna e materna é tão importante que uma simples foto que você posta, né, com seu pai e com a sua mãe, ela tem centenas e milhares de curtidas, né, de comentários acerca da importância que é aquilo, né, que é essa situação de nós estarmos e termos, na verdade, os nossos pais ainda ao nosso lado e dessa valorização, né? E feliz é aquele que ainda tem ele do lado. Hoje mesmo eu postei uma foto com a minha mãe e teve ali uma centena ali de curtida, cada um falou uma coisa. A gente vê a importância da família, né? A importância de você valorizar aquilo que você tem, porque muitos só valorizam depois que perde, não é o melhor, né? O melhor é você valorizar enquanto você tem, né? Porque aqueles que perderam seus pais sabem a falta que eles fazem hoje, e talvez até naquele tempo eles não davam a devida valorização, né? Ou talvez não tinha noção da importância que os pais tinham ali ao lado deles. Mas isso é um caso para um outro estudo, mas que nós devemos estar sim, orando uns pelos outros, né? Falando do amor de Deus, né? E vivendo principalmente o amor de Deus. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Vamos estar orando, irmãos. Se você tem alguém que você quer que a gente ore, você põe o nome aí que a gente vai estar lendo aqui na tela e orando, né? Agradecendo a Deus também pelas nossas vidas, que nós temos tanta coisa para agradecer, né, meu irmão? Pelo menos eu tenho muita coisa para agradecer pela minha vida, por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que Deus faz na minha vida, pela minha família, minha esposa, meu casal de filhos, Marlene, minha esposa, Nicolas e Nicole, meus filhos. Então, assim, é motivo de gratidão, né? E que a gente possa estar, então, fazendo isso. Vamos estar orando, então. Seu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela nossa vida. Entregamos nossa vida nas tuas santas mãos, Senhor, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, vai de encontro àqueles que estão necessitados de uma palavra, necessitados de uma oração. Nós sabemos, ó Deus, que a oração move o coração de Deus. Nós sabemos que Deus responde à oração. Foi o próprio Deus que nos ensinou a orar, na pessoa de seu Filho amado Jesus, quando Ele nos ensina ali a oração do Pai Nosso como modelo, e a gente vai aprendendo então a falar com o Senhor, como Pai, e nós como filhos entendemos que a mão protetora do Senhor está sobre nós, e que basta uma palavra do Senhor para mudar a nossa história, para mudar o curso da nossa vida. Muitas pessoas, Senhor, estão no leito de dor nesta hora, carecendo, Deus, de uma oração, carecendo de um cuidado, e sabendo, Deus, que aquilo que os médicos não conseguem alcançar, não conseguem fazer, até eles mesmos, Senhor, entregam nas tuas santas mãos. E nós, ó Deus, como crentes no Senhor Jesus, nós queremos entregar a vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Visita, Senhor, a Marilane, ó Deus, naquele hospital, ser com ela, ser com a administração da medicação, Senhor. Visita ela nesse leito de dor. Visita todo aquele que está internado neste momento. Ó Deus, vai de encontro à vida do Adriano, Senhor, Adriano Medeiros, que hoje pela manhã eu consegui falar com ele. Ele disse que o quadro dele está evoluindo para melhoras. Isso é motivo de gratidão, Senhor. Mesmo que ainda precise de oxigênio, mas ele está bem melhor. Isso é motivo de nós estarmos agradecendo como amigos, como irmãos, né? Como vizinhos. A Deus, como igrejas unidas neste momento. Abençoa também o neto, que um tempo atrás também estava internado, eu não soube mais notícia, mas visita o neto também, que estava na mesma situação, acometido dessa Covid-19. Ó Deus, vai de encontro também ao pastor Sócrates, ó Deus, que recebemos notícia de bastante melhora dele. Agora soubemos também que o pastor Ricardo precisa de orações. Visita os teus servos, Senhor. Visita, ó Deus, também todo aquele que trabalha na área de saúde, Senhor.
todo aquele que está empenhado direta e indiretamente nessa ação de humanitária dentro dos hospitais, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da saúde do nosso Estado, para que possam assim, ó Deus, ter condições de receber aqueles que precisarem, ó Deus, serem internados. E tenha misericórdia, Senhor, de nós, da nossa nação. E o nosso papel é orar. A gente sabe que tudo isso tem também cumprimento na Tua Palavra, das coisas que aconteceriam no final dos tempos, mas é um outro tema, um outro assunto. Agora o momento é estarmos orando, nos unirmos em oração, para Te pedir, Deus, por estas pessoas, por todas as pessoas que estão nesse momento passando por dificuldade de saúde, mas também, ó Deus, para Te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família, por cada pessoa que o Senhor coloca no nosso caminho para nos abençoar. Abençoa todas as igrejas representadas aqui nesta hora. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela primeira igreja batista aqui em Santa Rita, a igreja na qual eu congrego, e agora na igreja, ó Deus, que eu também tenho ajudado, mesmo à distância, que é lá a primeira igreja batista de Nova Brasília. Abençoa todo aquele povo, Senhor. Abençoa toda aquela liderança, todos os membros de lá. Obrigado, Deus, pelo carinho que eles me receberam. Obrigado, Deus, pelo cuidado que eles tiveram comigo e têm até hoje. Vá de encontro a toda a membresia daquela igreja, de todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Dá-nos sabedoria, Senhor, para lidar nesse tempo de distanciamento. Mas o Senhor tem feito com que a gente se reúna em família, nas nossas casas, na nossa individualidade, quando não tem mais ninguém. Mas o importante, Senhor, é que nós não vamos parar de orar, de ler a Tua Palavra e de aprender contigo, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, na manutenção do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a Tua Palavra. Senhor, nos ajuda em tudo aquilo que nós formos fazer, principalmente com relação à arrecadação de quilos, agora na próxima semana, Senhor. Talvez no domingo 4 de maio, seja essa data da gente recolher quilos, donativos, para que a gente possa assim estar desmediando essa ajuda aos necessitados da nossa região, e ajuda os nossos amigos a entrarem nessa campanha, e a gente como igreja também está ofertando através dos quilos, através de uma outra forma. Não importa, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai tocar nos corações para que nós possamos fazer uma campanha bela, uma campanha que vai alcançar os necessitados, porque essa é a Tua ordem a nós como igreja, Senhor, é que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta rica oportunidade de falar contigo nesta noite através desta oração. Abençoa todos que estão ouvindo e nos assistindo nessa hora. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Roberta, Deus abençoe, irmã Roberta, Elídia, Deus abençoe a todos que estão assistindo aí a oração que foi feita neste momento. E vamos estar então também falando um pouco sobre a palavra de Deus, não é verdade? Porque ela é maravilhosa, né? E a gente sempre cantava uma canção, um trechinho de uma canção, se após uma oração a gente cantava assim: a orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com estes irmãos nos unirmos a Ti em oração. E agora com estes irmãos nos unirmos a Ti em oração. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, para a gente estar então fazendo uma leitura no capítulo 19 de Lucas, que fala
que conta a história de Zaqueu, publicano. Ô Wagner, seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua saúde, abençoe sua família. Seja bem-vindo. Você que está chegando agora, abra sua Bíblia aí em Lucas 19. Nós vamos estar lendo de 1 a 10 e fazer uma breve meditação nessa palavra nesta noite. Lucas 19, de 1 a 10. Amém? Está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Verso 6. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. Verso 7. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Palavra maravilhosa, que por si só, né, já fala muito ao nosso coração. Não é verdade, Daniele? Não é verdade, Célio? Essa palavra ela fala profundamente aos nossos corações. E muita coisa a gente tem que aprender nessa história, né? Primeiramente é saber que o nome Zaqueu, ele significa justo, né? Um homem que estava vivendo uma vida totalmente injusta, totalmente contrária, contrariando tudo aquilo que seus pais depositaram no nome que colocaram naquele filho. Porque nós sabemos que todo judeu, quando ele dá nome ao filho, é por causa de uma situação que ele está vivendo, por causa de uma ocasião que ele está vivendo, ou por conta de algo que ele espera, ou por conta de algo que ele crê. Então ele coloca o nome daquele filho justamente por conta dessa experiência, melhor dizendo. Eu uso muito a palavra situação, né? Mas é por conta dessa experiência que essa pessoa ela vai vivendo, então ela acaba colocando o nome do seu filho relacionado àquele evento. E eu não sei por que causas, né? Mas o pai de Zaqueu dá o nome dele de justo, né? Talvez vivendo uma justiça, ou esperando na vida desse filho uma justiça, e coloca o nome dele então de Zaqueu, que significa justo. E a gente vê que, quando a gente lê a história aqui de Zaqueu, dá a entender que parece que não tinha nada de justo na vida dele. Ainda que não fique muito claro se ele defraudava a pessoa ou não, mas ele coloca isso, né, e dá a entender a gente que ele defraudava, como todos os publicanos daquela época. Ele roubava Roma, né? Ele separava uma parte para ele, né? E acabava até então que eles ficavam até ricos, né? E o texto diz lá no início que ele era rico, que ele era publicano e rico. Ele não era só publicano, ele não era só cobrador de impostos, mas ele era também rico. Então, publicano aqui é isso, né, que eu acabei de falar. Zaqueu era um cobrador de impostos, e por isso então ele também não era muito querido. Por quê? Porque ele figurava como uma pessoa que estava traindo a nação, porque ele acabava ali, colocava a mesa ali, geralmente era nas entradas da cidade, ou tinha um lugar próprio, né? E ele ficava ali então cobrando o próprio povo, né?
pegando os impostos do próprio povo ali e talvez até cobrando a mais do seu próprio irmão, não é verdade? E isso deixava então com que as pessoas não gostassem deles como cobradores de impostos, porque na verdade ninguém gosta de pagar imposto. A palavra imposto é algo que é imposto a você, você não tem opção, você tem que pagar, né? É uma lei, você vai ter que pagar aquilo ali, porque senão você sofre outras sanções. E na realidade, quando você faz um estudo sobre a vida desses publicanos, eles eram impedidos de participarem. E ele, no caso aqui, ele é judeu, né? Zaqueu era judeu. Eles eram impedidos de participarem do templo. Na verdade, eles eram até expulsos, né? Das sinagogas, eles não podiam participar de nenhum evento religioso ali, porque eles não aceitavam a presença deles ali no meio do culto, no meio daquele momento deles de aprendizado, de adoração, seja o que for que eles estivessem fazendo, né, aprendendo na sinagoga ou lá no templo, fazendo a sua adoração uma máxima também com o holocausto, com essas coisas que eram pertinentes ao templo. Enfim, né, eles viviam também uma vida isolados dos seus compatriotas, porque com certeza eles não tinham um bom ambiente. Imagina o ambiente da vida de Zaqueu vivendo, né, lá em Jericó. Ele deveria ter uma boa vida, mas não conseguia se relacionar bem com todo mundo e vivia talvez ali um isolacionismo, né, com relação aos seus compatriotas. Mas isso é algo que a gente pensa, mas não tem isso escrito, mas a gente supõe que deveria ser assim, porque era inviável esse relacionamento. Então, Zaqueu, como todo bom judeu, né, com certeza ele foi ensinado, né, no caminho da lei dos profetas. E Zaqueu, ele conhecia a palavra, porque todo menino ele era ensinado, né, ele aprendia da palavra, ele aprendia sobre a lei, aprendia sobre os profetas, né. Ele foi com certeza apresentado no templo, né, foi circuncidado, participou ali das festas, das ordenanças, mas chegou um tempo em que Zaqueu ele foi para esse lado de profissional de ter que se tornar aí um publicano, algo que não era muito bem aceito pelos seus compatriotas, como eu já disse. Então, mas um dia ele se afasta aí dos preceitos de Deus, se torna então esse publicano aí, e a história de Zaqueu é uma história que acontece na vida de muitas pessoas, de que conhece Deus e se afasta dele, né? Aprende, tem um aprendizado em conjunto com todo mundo, mas ele chega a um ponto que ele se afasta. A gente tem muita dessas experiências na própria igreja, né? Você convive com um grupo numa igreja, você se converte em um período com aquele grupo ali em determinada igreja, você começa a levar a sua vida espiritual, a sua vida de cristão, de evangélico, e você então passa por uma classe ali junto com várias pessoas, e tudo é ensinado a mesma coisa para todas as pessoas, mas algumas pessoas elas não conseguem permanecer e elas vão para outro caminho e não continuam mais, né, servindo ao Senhor, com a sua vida, com o seu conhecimento, enfim, acaba não continuando mais naquele grupo e acaba se afastando, e não só se afastando do grupo, mas principalmente da palavra, que é o mais importante, né? E perdendo a fé muitas das vezes. Então, hoje eu quero dizer para você, meu querido, que está assistindo aqui essa live, é uma coisa muito importante, que por onde Jesus passa, ele muda a história. Amém? Eu quero ter a certeza, eu tenho a certeza que se Jesus passou na sua vida, ele mudou a sua história. Ele mudou a sua história de vida, ele mudou a tua visão, ele mudou o teu entendimento, ele mudou a sua história de uma forma generalizada. Eu tenho certeza de que por onde Jesus passa, ele muda a sua história. Então já falamos, né, ali sobre Zaqueu ser chefe dos publicanos, ser rico, né? Mas o verso 3 diz algo muito importante, diz assim: e procurava ver quem era Jesus. Então uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus.
E esse ver aqui, quando você lê lá o original, quando ele está nesse intento aqui de ver Jesus, era uma coisa que ele estava fazendo e não estava conseguindo. Então ele tentava, ele não conseguia, ele tentava, ele não conseguia, mas ele não deixava de tentar, e isso é muito importante. E ele queria ver Jesus. Quantas pessoas querem ver Jesus nesta noite? Quantas pessoas querem ver Jesus em suas vidas? E muitas das vezes as pessoas ficam buscando essa oportunidade de ver Jesus, porque ela não tem o entendimento ainda do que é ver Jesus, do que é ter Jesus na sua vida. Mas aqui era um fato, na verdade, verdadeiro, que era um fato, né? Senão vou ser redundante, aqui era um fato. Ali Jesus estava ali, naquele lugar. Eu creio que Zaqueu, por ser publicano, já havia chegado para ele a notícia através de outros publicanos, através das notificações que eles recebiam, de que havia ali próximo da cidade deles, ali em Jerusalém, ou seja, em Jerusalém não, porque ainda não tinha chegado em Jerusalém, mas naqueles arredores ali, um homem especial da parte de Deus que estava fazendo maravilhas. Um homem que por onde ele estava passando, ele estava fazendo maravilha, ele estava curando, ele estava restaurando, ele estava dando nova vida, ele estava dando vista aos cegos, ele estava fazendo aqueles que não andavam andar, ele estava fazendo curas maravilhosas. Então essa notícia certamente quando chega a Zaqueu, ele fica assim naquela curiosidade de ver Jesus, até porque ele era judeu e ele conhecia a história do Messias. Ele sabia que na palavra, né, tanto na lei quanto nos escritos, né, quanto nos profetas, estava lá profetizado a vinda de Jesus Cristo. E Zaqueu sabia disso. E talvez Zaqueu, naquele tempo ali, ele estava só ouvindo falar que tinha um homem, né, que estava fazendo maravilha à distância. Mas naquele dia, aquele homem chamado Jesus estava passando ali onde Zaqueu estava. E Zaqueu, então, ele passa a ter essa vontade. O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. E vai mais a fundo ainda dizer que não podia ver por causa da multidão. Ele não podia ver, ele queria ver e não podia. Diferente de hoje em dia, muitos podem ver e não querem ver. E a história de Zaqueu é essa, né? Então aqui começa a ver as dificuldades que ele está tendo, né? E o texto diz que a dificuldade que ele tinha de ver Jesus, a primeira era por causa da multidão, e a segunda no verso 3, para quem está chegando, é Lucas 19, de 1 a 10, e então no verso 3 diz que ele procurava ver Jesus, ver quem era Jesus, porque quem era Jesus? Ele estava só querendo ver, estava querendo conhecer, e por causa da multidão, né? Desculpa, por causa da multidão, ele não podia ver quem era Jesus. E uma outra dificuldade era por causa da sua estatura, porque dizia o texto aqui que ele era de pequena estatura. Então ele não conseguia ver Jesus por causa dessa pequena estatura dele. E então as duas dificuldades dele eram, a primeira, a pequena estatura, e segunda, a multidão. Mas o bom de tudo é nós sabermos, né, aqui em Lucas 19, é que Zaqueu, assim como nós, precisamos o quê? Superar os obstáculos que surgem na nossa vida. Porque assim como surgiu esse obstáculo para Zaqueu, que estava querendo ver Jesus, aqui no verso 3, e não podia por causa da multidão, ou seja, muitas pessoas em torno de Jesus, ele não sabia também quem era a pessoa, eram muitas pessoas, ele não conhecia Jesus, só soube que ele estava ali na cidade, mas quem era? Quem era essa pessoa? Então ele queria conhecer. Então ele nos mostra que a gente precisa superar os nossos obstáculos, os obstáculos que surgem na nossa vida. E diz o texto então que ele não desiste e corre em busca da oportunidade, né? E o verso 4 diz isso: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele pensou, peraí, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou querendo ver Jesus, mas surgiram duas dificuldades. A minha estatura, porque eu sou pequenininho, não consigo ver por cima da multidão, e a multidão é outra dificuldade, mas eu não vou ficar parado, eu vou superar
esses obstáculos, eu vou superar a minha dificuldade. E é assim com todo aquele que quer ver Jesus, ele vai superando as suas dificuldades para poder ver. E esse ver Jesus aqui, para nós que já o conhecemos, é mais profundo. Ver Jesus é ter intimidade, é estar buscando ele na sua palavra, entender que os obstáculos eles aparecerão, eles surgirão, mas eles haverão de ser superados. E a vida cristã é uma vida de superação. Deus te abençoe, Wagner Luiz, Eloy. A vida evangélica é uma vida de superação, não é isso, Vanessa? É uma vida de superação. E nós temos que aprender com Zaqueu a superar os nossos obstáculos. Ele não desiste, ele corre atrás da oportunidade dele. Quantas pessoas diante de uma dificuldade, seja ela qual for, ela desiste. Não, ele viu a primeira dificuldade, ele viu a segunda dificuldade. Não, eu vou correr. E diz que ele sobe então nessa figueira brava, né? Diz aqui então que ele sobe nessa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele deve ter olhado para aquela árvore lá na frente e falou assim, ele vai passar por aquele caminho ali. Ele vai passar por aquele caminho ali. E eu vou subir naquela figueira brava. Eu vou subir naquela figueira brava porque eu sou pequenininho, mas eu tenho saúde, eu tenho força. Eu vou subir naquela figueira brava porque eu quero ver Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E essa é a canção aqui de Zaqueu, aqui em Lucas 19. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, não importa se a multidão vai me atrapalhar, não importa se a minha estatura vai me atrapalhar, mas eu vou correr, eu vou subir naquela árvore. E os comentaristas, alguns, eu já li sobre comentários sobre essa árvore, né, a figueira brava, na verdade chamam o fruto dela de sicômoro. Sicômoro era uma mistura de figo com amora, né? Era um figo com amora. E as pessoas pegavam daquela fruta ali para se alimentar, né? Aqui não está falando muito sobre essa figueira brava, né? Mas os comentaristas dizem que o tronco dela não era tão liso como uma árvore comum, era meio espinhento. Então, quando Zaqueu sobe naquela figueira brava, os comentaristas dizem que ele passou uma dificuldade tremenda, porque não era uma árvore comum para ele subir. Ele deve ter até se machucado para poder subir naquela árvore e chegar lá em cima e poder, lá de cima, ele poder olhar e poder tentar identificar quem era Jesus. Então ele sobe naquela figueira brava, né? Porque ele entendia que Jesus havia de passar por ali. E Jesus há de passar na sua vida. Jesus já passou na minha vida, já passou na sua vida e há de passar na vida daquele que ainda não teve um encontro com Jesus. E o que eu acho bonito nessa história aqui de Zaqueu é a vontade dele. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Irmãos, é essa vontade que tem que estar latente no meu coração e no seu coração, de nunca perder Jesus de vista. De nunca perder Jesus de vista, de querer sempre estar querendo, né, ver Jesus no sentido mais profundo da palavra. E a palavra dele ela é clara, né, porque ela é uma revelação de Deus, e quando a gente quer ver Jesus, a gente olha para a palavra dele, iluminado pelo Santo Espírito de Deus, né, traz essa iluminação, foca ali naquele texto e faz a gente fazer uma exegese, ou seja, ter uma compreensão real daquele texto, e nos leva por detrás da letra para ter um entendimento, né, daquele que escreveu, o que Jesus, quando através do Espírito Santo, né, manda Lucas escrever esse texto, o que Jesus, o que o Espírito Santo, o que o nosso Deus queria ensinar para nós através da vida desse homem chamado Zaqueu. É que nós precisamos ver Jesus, a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente não deve olhar para os obstáculos que vão surgir, mas que a gente tem que ter pressa, correr, buscar meios para que a gente possa ver. E se a gente não está tendo facilidade para a gente ver Jesus, para a gente aprender mais de Jesus, nós devemos estar fazendo com que essas oportunidades surjam na nossa vida, gerar oportunidades. E diz então, no verso 5,
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Primeiro a gente vê que ele não desiste, ele sobe naquela figueira brava, ou seja, ele fez um esforço, ele se esforçou, né? Hoje muitas pessoas não querem fazer esforço para nada, uma lição que ele deixa aqui para a gente também, não querem fazer esforço para nada, e a vida cristã é uma vida de esforço. A vida cristã, ela é uma vida de esforço. Nós temos que nos esforçar, porque ser servo, né, é trabalhar, é fazer a vontade do Senhor, é entrar em determinadas situações, né, da vida, alguns constrangimentos da vida, para estar vivendo o Evangelho e falando desse Evangelho. E Lucas, então, 19, ele vai nos ensinando através da vida de Zaqueu, que ele fez a parte dele, ele se esforçou, né? E ele sabia que Jesus ia passar por ali, né? O verso 4 que a gente acabou de ler, né? Ele sabia, né? Ele fez o planejamento dele, ele vai passar por aqui, eu vou subir nessa árvore e eu vou ver Jesus, eu vou conseguir ver, no caso, identificar quem é Jesus. E no verso 5, então, ele diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus o vê e o chama pelo nome. Aqui que eu acho que é o tremendo barato aqui do texto é esse, meu querido. A maravilha desse verso é esse. Porque, olha só, olha comigo esse texto, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Chamou ele pelo nome. Você pode não conhecer Jesus, meu amigo. Você pode não conhecer Jesus, mas Jesus já te conhece pelo nome. Jesus, quando chama a gente, ele chama a gente pelo nome. Eu sempre costumo brincar que Jesus não é igual aquele que toma conta de boi, né? Ou tá brecando um cavalo. Não, ele chama você pelo nome. É pelo nome, né? Por isso que é bom a gente chamar a pessoa pelo nome dela. Porque o nome da pessoa é algo que é muito importante para ela. É a sua marca, é a sua identidade. Então, quando nós chamamos alguém pelo nome, significa que a gente já conhece, que a gente já identificou, que a gente sabe quem ela é, que a gente sabe a origem dela. E Jesus, quando olha para Zaqueu, né, diz que ele viu Zaqueu, ele chama pelo nome de Zaqueu, ele está falando isso para Zaqueu. Talvez aqui nesse momento, o que Jesus está fazendo com Zaqueu? Devolvendo a ele a identidade, que talvez ele tivera perdido por questão do que ele está vivendo agora, da profissão que ele está exercendo como publicano, alguém que não era querido pela sociedade ali, que ele vivia. E ele, com certeza, ele perde sua identidade, ele perde até o que significa seu nome, porque eu falei para vocês no início, que Zaqueu significa justo, e ele era um injusto naquele momento. Então, quando Jesus olha para ele e chama ele pelo nome, Jesus está devolvendo a ele a identidade dele. Zaqueu, desce depressa, chama ele pelo nome. E Jesus manda ele descer depressa para pousar na sua casa. Isso aqui também, eu vejo isso aqui também como algo muito, muito profundo, né? Muito profundo. E quando ele fala para descer rapidamente, né? E o verso 6 vai dizer que apressando-se desceu e recebeu o gostoso. O verso 6, né, mostra que Zaqueu obedece a Jesus. Na minha palavra anterior, eu frisei muito na questão da obediência de Pedro em lançar a rede. Porque é uma marca indelével do cristão, é a obediência. E Zaqueu aqui, então, ele obedece a Jesus. E ele desce rapidamente. Então isso significa obediência. Uma humilhação, até porque ele era uma autoridade naquele lugar, e ele recebeu uma ordem de quem ele não conhece, não sabe nem quem é, desce daí depressa. Ele foi e desceu. Ele não falou: quem é você, rapaz, para mandar eu descer aqui? Não sei nem quem você é, está me chamando pelo nome. Você me conhece, mas eu não te conheço. Não, ele desce depressa, ele obedece. E
o recebe com alegria, né? O texto diz aqui, né? No verso 6, ó, lê comigo. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, ou seja, recebeu com alegria. Recebeu com alegria, né? Além da gente ver essa questão dele descer depressa, como ser uma urgência da salvação, porque a salvação é uma urgência, urge no nosso tempo uma palavra de salvação, urge no nosso tempo alguém como Zaqueu que quer conhecer Jesus, urge no nosso tempo essa pressa em querer se achegar a Jesus, mas sabendo que é Jesus que se achega a nós com a sua graça e com a sua misericórdia. E nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, né? Não é pelas obras, para que nós não venhamos nos glorificar, né? Efésios 2, 8, 9 fala isso para a gente. A gente tem estudado isso constantemente, principalmente nesse período agora, que a gente está estudando a vida de Paulo, que fala sobre a graça de Deus na nossa vida. Então ele recebe o gostoso, você recebe com alegria. Então, Zaqueu desce daquela árvore e tem um encontro com Jesus com alegria. Meu irmão, eu não conheço uma pessoa que tenha se encontrado com Jesus, que a sua vida não tenha se tornado uma vida de alegria, que aquele momento, principalmente aquele momento daquele encontro que se dá no mundo espiritual, você não ter alegria, o seu coração se encher de uma paz que você nunca teve. A primeira pessoa que vai encontrar contigo após aquele momento, ele vai falar para você que você está diferente, que você está mais bonito, que você, ele vai ver uma diferença em você, porque ele vai sentir, ele vai ver e vai sentir essa diferença que está na sua vida, por causa dessa alegria, desse encontro com Jesus. E faz a gente lembrar lá de Neemias 8:10, onde fala ali naquele texto, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é muito importante para a gente citar aqui, que na vida de Zaqueu aconteceu. Zaqueu, ele obedece a Jesus, ele desce rapidamente, diz o texto que ele recebeu o gostoso. E o verso 7, então, a gente vê aqui um outro ponto, né? Diz assim: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ou seja, aqui a gente vê a murmuração daquelas pessoas que estavam ali olhando. Ao invés das pessoas terem a alegria de Zaqueu estar tendo um encontro com Jesus, eles estavam murmurando, né? Criticando Jesus, né? Por estar se encontrando com um homem pecador. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Meu irmão, quanta falta de visão. E quantas pessoas até hoje têm essa visão, né? Tem esse tipo de censura, quando vê você conversando com alguém que ainda não é do seu ciclo de oração, não é do seu ciclo de igreja, não é do seu ciclo de vida, e faz uma crítica pesada em cima da gente, e não sabendo que é através do relacionamento que a gente também apresenta a palavra de Deus para as pessoas. A gente tem aprendido muito isso com a Igreja Multiplicadora, os RDs, ou seja, relacionamento discipulador. E Jesus aqui, então, ele está fazendo um relacionamento discipulador. Ele encontra com Zaqueu, né? Ele chama Zaqueu pelo nome, ele fala que convém, né, entrar na casa dele, mais para frente ele vai falar isso, e aqui ele já está sendo criticado por esse encontro. Então, meu irmão, fica aqui também para você, não fique triste por conta de algumas críticas que você sofre, não. Porque existem pessoas, queridos, que têm uma facilidade para criticar a gente, para criticar o nosso trabalho, para criticar a nossa fé, para criticar a nossa metodologia, para criticar a forma que a gente anda, a forma que a gente fala, a forma que a gente se vê. Enfim, meus irmãos, é tanta crítica, é tanta censura, é tanta coisa ruim. E Jesus, aqui ele está sendo criticado, mas eu creio que Jesus não deu nem ouvido para isso. Não deu nem ouvido para isso, e falo para você, né? Jesus, ele passou pela sua vida, Jesus entrou no seu coração, ele mudou a sua vida. Lucas 19 está explicando isso para a gente, está orientando isso para a gente aqui, que Jesus, quando ele passa pelo seu caminho, ele muda a sua história. E assim como mudou a história de Zaqueu, ele mudou a sua história, mudou a minha história, ele muda a história de todo aquele que crê, né?
E diz o verso 8, então, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais, né? E eu vou voltar um pouquinho aqui, e depois eu falo sobre essa questão da restituição, mas eu quero voltar no verso 7, né? E falar dessa questão que o povo critica Jesus, murmura, né? Fala sobre ser hóspede de um pecador. Eu já falei que isso a gente tem que aprender a conviver com isso, porque esse é um obstáculo que nós temos que aprender a superar ele, né? E agora vem então no verso 8, que eu acabei de ler para vocês, que é uma situação que a gente vê ali, né, dentro de um aspecto teológico, é o arrependimento, né? É o arrependimento de Zaqueu e ao mesmo tempo uma confissão. Ele faz uma confissão, ele não faz uma confissão para um amigo, para um padre, para um pastor, para alguém que está discipulando ele. Não, ele faz uma confissão direto para Jesus. Então isso aqui nos ensina também uma outra verdade. É que as nossas confissões elas têm que ser direto a Jesus. Porque Ele é o nosso intermediário. Não há outro nome dado entre os homens. É Ele que é o nosso intermediário. Não existe outro intermediário. Não existe outro mediador entre Deus e o homem que não seja Jesus. E há um erro teológico muito grande nessa questão de confissão. O arrependimento e a confissão, quando ele fala, né? Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então aqui, né, em Lucas 19, 8, o que Zaqueu está ensinando para a gente? Que a gente tem que se arrepender das coisas erradas que nós estamos fazendo. Que nós temos também que não só se arrepender, mas também confessar. Confessar. Confessar a quem? Confessar a Cristo. Se arrepender diante de Deus, confessar diante de Deus, né, as nossas falhas, os nossos pecados, e que nós queremos nos consertar. Nós queremos restituir aqueles que nós pecamos contra eles, aqueles se nós defraudamos em algum tempo da nossa vida, ir lá pagar aquela dívida que a gente devia, aquele dano que a gente causou. Então a gente está aprendendo isso aqui com Zaqueu. Ele diz ali que doaria a metade dos seus bens aos pobres. Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Ninguém mandou ele fazer isso. Mas eu acho que esse encontro com Jesus fez com que ele sentisse liberto de uma opressão que ele estava vivendo, né, de recuperar a sua identidade, como eu falei ali anteriormente, quando Jesus chama ele pelo nome, Zaqueu, desce depressa porque convém eu pousar na tua casa. Ele dá a identidade novamente, né? Ele devolve a identidade a Zaqueu. E Zaqueu, então, com certeza, nesse encontro ali espiritual com o Senhor, com certeza ele já sente a glória de Deus na vida dele. Então ele já começa a entender que o que ele tem não é mais importante para ele do que o Senhor. Que o que ele tem não é mais importante do que as pessoas, que o que ele tem não é mais importante do que a vida dele espiritual e a identidade que foi devolvida a ele. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse tempo, né, com as suas identidades perdidas, porque Deus deu ele a sua família, e sua família colocou ele no altar de Deus para que ele fosse um servo do Senhor. Estão afastados do Senhor, afastados da palavra de Deus, vivendo uma vida, né, como filho pródigo. Pródigo significa gastador, ou seja, gastando tudo aquilo que Deus o deu e tudo aquilo que ele adquiriu enquanto pessoa, enquanto família, através de uma herança, através de um trabalho, e se torna um gastador. Quantos filhos estão longe do Evangelho? Daquele Evangelho que foi pregado para ele desde criancinha, pelos pais, pela escola bíblica dominical, pelos professores. Essa semana mesmo teve aniversário de um irmão, Luiz Antônio,
Luiz Antônio foi um dos meus professores na escola bíblica dominical, nas salas de casais, quando eu não era pastor. Eu lembrei do aniversário dele, o Face lembrou do aniversário dele, e eu fui lá, agradeci ele, né, por ter sido meu professor, como tantos outros. E a gente então tem que agradecer, né, aquilo que acontece na nossa vida e não gastar erradamente, né? Por isso que eu falei essa questão aqui. E a questão do aprendizado, dos filhos que estão afastados, como o filho pródigo. E aqui eu voltar no que ele diz, né, que ele daria metade dos seus bens aos pobres, né? Olha que coisa bonita. E depois ele diz então que iria restituir a quem ele defraudou. Então aqui ele se lembra da lei. Ele se lembra da lei, ele conhecia a lei, ele se lembrou lá de Levíticos 6, de 2 a 5, onde fala da questão da restituição, da questão de destituir 4 vezes mais. Também está lá, consta também em Êxodo 22, 1, e em outro texto aqui, que é 2 Samuel 12, 6, também faz citação sobre isso. E suas riquezas não preenchiam mais o vazio do seu coração. Quantas pessoas estão cheias das coisas, mas com seu coração vazio? E Zaqueu, ele dá uma aula para a gente aqui nessa noite. Olha só, eu tenho tantas coisas, eu sou rico. Ó, vocês viram aí, ó, que Lucas escreveu que eu sou rico, que eu era publicano. Olha, mas o meu coração estava vazio. E quando eu tive encontro com o Senhor Jesus, a primeira coisa que eu pensei, olha só, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Se defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente, eu vou fazer cumprir a lei na minha vida, o que estava estabelecido para ele até então. E a gente aprende muito com o Zaqueu nesta noite, né? E diz o verso 9, vamos ler o verso 9, diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus diz para Zaqueu: Hoje veio a salvação a esta casa. A esta casa. Quando eu vejo essa palavra aqui, eu me lembro logo de Atos 16, 31. Né? Daquela palavra lá de Paulo e Silas ao carcereiro, né? O terremoto, ele pensou que todo mundo tinha fugido. O que ele fala? Né? Ele tenta se matar, ele tenta pegar a espada, punhal, não sei, alguma coisa para se matar. E Paulo e Silas, né? Então Paulo diz que Paulo fala para ele, né? Mas Paulo e Silas estavam juntos ali, certamente os dois falaram para ele numa voz uníssona, né? Crê, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É interessante esse texto, né? Porque ele diz que hoje veio a salvação a esta casa. A esta casa significa também dizer que Jesus não quer só salvar você, ele quer salvar a sua família também. Isso significa uma extensão do Evangelho. Porque você, quando é salvo, você se torna um braço forte do Senhor. Você se torna um multiplicador de fé, um multiplicador da palavra, um multiplicador da alegria do Senhor, um replicador daquilo que Deus fez na sua vida. E a gente glorifica ao Senhor por isso. E reconhece Ele como filho, né? Reconhece Ele como filho. E diz, o texto que, pois também este é filho de Abraão. Olha, o Senhor vai profundo na vida. Olha, este também é filho de Abraão. E inclui ele nas bênçãos que foram dadas para Abraão. Será salvo tu e tua casa. Lá diz que todos que te abençoarem serão abençoados e que a tua família será abençoada. Aí Jesus vai incluir ele naquela bênção de Abraão, dizendo que ele era descendente de Abraão, era filho de Abraão. Olha, coloca ele dentro da bênção. Quantas pessoas não sabem colocar ninguém dentro da bênção? Parece que a fala dele, a conduta dele é só levar alguém para uma maldição. Só fala palavras malditas para outra pessoa, não presta atenção no que está falando, porque a nossa palavra tem poder. Tiago diz que a nossa palavra tem poder tanto de criar quanto de destruir, porque a palavra, quando ela vem da parte de Deus, é o bará, ou seja, o verbo de criação. Então a palavra, quando ela vem da parte de Deus, que passa por nós, é palavra de bênção. E uma palavra, quando passa por nós e que não é palavra de bênção, ela não é da parte de Deus, com certeza. Porque a palavra de Deus, ela ensina que toda palavra que sair da nossa boca, ela sirva para edificar aquele que ouve a palavra. Então você é um abençoador.
Você, como filho de Deus, é um abençoador. Então, Jesus aqui devolve a ele essa questão dele entender, né? Essa questão de que ele também era filho de Abraão. Olha, devolve a identidade ele lá atrás, chamando ele pelo nome, e agora devolve a ele toda a herança espiritual que ele tinha, de ser abençoado, ele e a sua descendência. Não fala nada da família de Zaqueu, depois não se tem mais nenhuma história de Zaqueu. Não sei se Zaqueu tinha filho, se não tinha filho, mas ali ele recebe uma palavra de bênção na vida dele. Olha, a sua vida vai ser abençoada, você e sua família vão ser abençoados. E quando Jesus fala que vou entrar na sua casa, dá a entender casa aqui, oikos, não só como casa estrutural, tijolo, mas oikos como família. Trazendo isso, obviamente, para o grego. Então, a gente aqui tem um entendimento que quando Jesus fala casa, aqui fala oikos, então que significava que ele tinha uma família. Está subentendido nessa palavra. A gente crê que Deus ele quer dar uma palavra de bênção para mim e para a sua família. Quando ele chega na sua vida, ele estendeu a mão sobre a sua cabeça, meu querido, te abençoando, né? Derramando a unção dele sobre você, sobre a sua cabeça, mas também extensivamente a sua família, porque ele quer salvar você e sua casa. Ele quer salvar você e sua casa. Ele diz o quê? Que hoje veio a salvação a esta casa. A palavra de Jesus a mim e a você sempre é uma palavra de salvação. Talvez o Senhor Jesus não tenha se preocupado com nada que Zaqueu tenha falado, de dar metade do que ele tinha aos pobres, de devolver quadruplicadamente tudo aquilo que ele danou ao povo. Mas a preocupação de Jesus aqui com Zaqueu era a salvação. Era salvar ele, não para esse tempo aqui só, mas salvar ele para uma vida eterna. E essa é a palavra do Evangelho, é uma palavra de vida eterna. Não é a palavra tão somente do aqui e agora, mas é uma palavra para você de vida eterna. Porque ainda que você venha a morrer, mas você crendo no Senhor, você vai ressuscitar dos mortos e vai se unir à igreja e vai ser arrebatado com o Senhor. Eu creio na ressurreição. Amém, querido? Você pode dizer um amém na sua casa? Que você crê na ressurreição e que você crê na palavra de salvação e que a palavra de salvação ela é somente em Cristo Jesus? João 14,6 diz para nós o quê? Você se lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho da salvação. Jesus é o caminho, o único caminho. E Jesus, quando ele passa, quando ele é o caminho da sua vida, ele muda a sua história. Ele muda a sua história do aqui e agora para uma eternidade, para uma expectação de vida eterna, onde não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, contrário daqueles que não creem, que o que está reservado para eles, sofrimento, ranger de dentes. Para nós está reservado o gozo eterno da alegria. Voltando lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortalecidos pelo Senhor para ter a alegria da salvação. E aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Você é uma nova criatura, você foi criado em Deus, você foi criado por Deus, você está em Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, fervilhando dentro de você como água viva, para que você lance dessa água viva as pessoas que têm sede de justiça, as pessoas que têm sede da palavra, as pessoas que estão sedentas da palavra de Deus, da palavra genuína, não da palavra mercadejada, uma palavra vendida, mas uma palavra que vem de graça, que vem do céu e derrama no coração dos necessitados. Nós temos que glorificar a Deus pela sua palavra que nos foi dada de graça. Nós temos a palavra do Senhor, é escrita na Bíblia e ela está sendo escrita a cada dia no nosso coração, para que haja esse derramamento, para que haja esse avivamento da igreja, que é conhecer a palavra e distribuir essa palavra gratuitamente. E Jesus então leva essa palavra de salvação a Zaqueu, que estava perdido, que do nome de justo estava vivendo uma vida injusta. E nós que viemos para a igreja já tardiamente, né, já com uma determinada idade, nós sabemos o que é ser retirado lá do lamaçal do pecado e vir se assentar, né, nas cadeiras das mansões celestiais e ver a vida com o olhar de Cristo,
de uma expectativa de que o Senhor Ele quer salvar a nossa nação, de que o Senhor quer salvar a nossa casa, que o Senhor quer salvar a nossa família. Mas muitos da nossa família ainda não estão aos pés da cruz, mas isso não é motivo para a gente desistir, para a gente ficar triste, é motivo da gente se alegrar que ainda há oportunidade para eles. E há uma oportunidade para nós também de pregar, mas não só pregar, mas viver o Evangelho como testemunha, como martiral, ou seja, testemunha ocular daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu creio nessa palavra, de que há uma palavra de salvação na minha vida, para a salvação da minha família, e que se estende não só a minha família aqui, eu, Marlene, Nicolas e Nicole, mas toda a minha parentela. Eu tenho a fé de ver toda a minha parentela aos pés da cruz. Eu glorifico o nome do Senhor, porque a nossa família, aos poucos, paulatinamente, dia após dia, a gente tem notícia de que mais um se achegou ao Evangelho, de que o Senhor gritou ele pelo nome, e ele ouviu: opa, eis-me aqui, use-me a mim, envia-me a mim. Pessoas se tornando pastores, missionários, diáconos, líderes, né? Líderes saindo pela nação. E na sua família também Deus vai fazer essa maravilha. Talvez você não tenha essa expectativa ainda hoje, mas Deus vai levantar você, vai levantar a tua casa, e do meio da tua parentela vão sair muitos líderes, muitos missionários, muitos pastores, muitas pessoas que amam a palavra de Deus, que amam vida. Eu creio nessa palavra porque ela é poderosa. Ela é poderosa. O Senhor Jesus, quando entra, Ele entra para salvar. O Senhor, ele não divide a família, Ele une. Ele une. O Senhor, por isso que Ele é um símbolo para a gente de salvação. O Senhor é tudo para a gente, mas usando pelo nome de Jesus, porque Jesus nos une a Deus. Jesus simboliza o próprio Deus, simboliza a salvação, simboliza, e na verdade não é só um símbolo, mas é uma realidade de que Deus ele se encarnou em Jesus e veio para nos dar vida, e vida em abundância. Porque o ladrão, lá em João 10 está escrito isso, né? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E a parte B do versículo diz: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Lá na parábola do bom pastor, João 10, 10, falei isso que eu acabei de dizer. O ladrão ele vem senão a matar, roubar e destruir, irmão. Ele está fazendo a parte dele. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. É isso que você tem que crer. É isso que você tem que falar para a sua família. Olha, glorifica o nome do Senhor. Você ainda não entende o que eu estou falando para você, mas um dia você vai entender que não tem outro nome que você deva entregar a sua vida senão a Jesus, para que você tenha a vida eterna, porque Ele é o caminho da salvação, Ele é a salvação, Ele é o próprio Deus encarnado, que viveu aqui na terra, né? Foi martirizado, ele foi morto naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor, e retornou ao céu, né? E o Espírito Santo veio e habita em nós, e habita no meio de nós, no seio da igreja, no seio daquele que crê. E nós temos que glorificar esse Deus que é maravilhoso na nossa vida, que tem cuidado da nossa família, mesmo quando a gente não vê esse cuidado, a gente crê. Eu sempre falo isso, que mesmo quando a gente dorme, Deus está acordado trabalhando por nós. E mesmo que uma mãe te abandonasse, o Senhor jamais vai te abandonar. Você é querido, você é menina dos olhos do Senhor, querido. A sua família é algo mais importante para você, porque é algo mais importante para Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor, nossos filhos não são nem nossos. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor, veio dele para nós, porque é dele. Antes de chegar a nós já era dele. Então não se preocupe, seu filho já é dele, é herança do Senhor. E a palavra do Senhor ela não volta atrás. E essa palavra para Zaqueu, eu creio que Zaqueu ele fica ali sem saber o que fazer, senão ficar alegre com aquela palavra para ele. E a gente vê que, com certeza, Zaqueu ele faz uma festa em receber esse reconhecimento. E nós fomos adotados um dia, João 12 fala isso, que através da fé nós fomos adotados em Cristo Jesus. Por meio da fé em Cristo Jesus nós fomos adotados. Hoje, se nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos por adoção, porque Jesus nos adotou no seu amor. Amém, querido? Você é filho de Jesus por adoção, é filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, porque nós que conhecemos a palavra, sabemos que Deus só tem um filho unigênito.
né? Ele é o primogênito, mas ele é unigênito, único, da parte de Deus direto. Nós fomos gerados, formados. Ele é o próprio Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nessa noite. E assim como o Zaqueu com certeza fez aquela festa, querido, quando teve aquele encontro com o Senhor Jesus, eu quero que você sempre faça festa. Você se lembre da data da sua conversão. Eu me lembro da data da minha conversão até hoje, 1º de janeiro de 95. 1º de janeiro de 95 eu tive um encontro real com Deus. Já conhecia Deus. Eu já venho de uma 5ª geração de batistas, mas eu não tinha contato direto com Deus. Tinha a palavra de Deus, tinha o temor de Deus, mas eu não tinha um contato direto com a palavra, né, com os irmãos, com a congregação, né, com a igreja, que é essa união, né, e essa comunhão dos santos, que é algo muito importante para nós. E eu creio nisso, que Deus ele quer nos unir para nos fortalecer como famílias, né, como famílias consanguíneas e como famílias espirituais, obviamente. Caminhar para o final, né? Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, então, aqui ele expõe a sua missão. E qual é a missão de Jesus? Jesus é o Redentor, né? E Jesus, ele é o Salvador. O que é o Redentor? É aquele que resgata, aquele que paga um preço. Jesus pagou um preço por você, querido, e um preço alto lá naquela cruz do Calvário. Ninguém consegue pagar esse preço por nossas dívidas. Mas Jesus foi lá, naquela cruz do Calvário, naquele monte chamado Gólgota, que é um formato de caveira. A palavra Gólgota é caveira. E foi colocado lá entre 2 malfeitores. E ele foi cravado naquela cruz. Cravou os nossos pecados naquela cruz. Mas a partir daquela cruz, ele nos trouxe a redenção. A partir daquela cruz, ele nos trouxe uma vida eterna. A partir daquela cruz, ele nos deu a certeza da vida eterna. A partir daquela cruz, nós entendemos que é um sinal de que Cristo vive em nós, que Ele está em nós, que Ele está no meio de nós, e que Ele ama o seu povo, e que Ele ama esse povo, e que Ele tem a expectativa, que Ele está chamando todo mundo pelo nome, e que a nossa expectativa como igreja é que todos venham ouvir, que todos venham ressurgir dessa vida mórbida que tem. E Jesus, então, ele finaliza dizendo que ele veio buscar e salvar o perdido. Amém, querido? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque o Senhor te buscou e te salvou. Eu louvo a Deus porque Ele te encontrou. Eu louvo a Deus porque hoje você é uma nova criatura. Eu louvo a Deus porque hoje você tem uma palavra de misericórdia no teu coração. Eu louvo a Deus porque hoje você tem uma história de vida para contar para aqueles que querem ouvir o teu histórico. E quando você começa a conviver com as pessoas, elas querem saber o que você tem que faz a diferença. E você então tem a oportunidade de falar do amor de Jesus. É igual aquela canção do Sérgio Lopes, né? Que tantas pessoas gostam, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão?
Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Meu amigo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Não encerre sua noite hoje sem orar e agradecer a Deus por esse tempo. Amém? Deus está no controle de tudo. Vamos orar, finalizando essa noite maravilhosa, eu creio. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Olga, saudade, Olga. Prima Vanessa, obrigado pela tua permanência aí desde o início. Daniele Campos, minha irmã querida. Irmã Elídia, Deus abençoe. Beijão no coração aí para a irmã Emília. Ô, Vânia, que bom saber que você estava assistindo. Deus abençoe vocês aí. Abraço para essa família linda aí. Vamos encerrar então essa live nesta noite, desejando a você uma noite maravilhosa. Vamos orar? Você ora comigo? Santo Deus, eterno Pai, glorificamos o teu nome, Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela nossa salvação, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta meditação nesta noite. Obrigado, ó Deus, por aprender com Zaqueu a superar os obstáculos. Obrigado a aprender com Jesus também, a ter amor pelas vidas, né? A levar a palavra de salvação. Ele, como o próprio Salvador, nos ensinou a fazer isso, né? A levar a palavra de salvação, a devolver a identidade às pessoas, falando da importância delas, da importância que elas têm e das riquezas espirituais que o Senhor tem para cada um daquele que crê no seu nome. Obrigado, Jesus, pela maravilha que Tu és. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos dá a alegria da salvação. Ser com a nossa família, ser com os familiares dos nossos irmãos e amigos que estão aqui nos assistindo através dessa live. Abençoa as igrejas aqui representadas. Abençoa todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Sara a nossa nação, Senhor, dessa bactéria terrível. Sara, Senhor, aqueles que estão enfermos. Restaura vidas, Senhor, nesta noite. Temos motivo para Te agradecer, Senhor. Vá de encontro, ó Deus, àqueles que estão afastados, porque eu sei, ó Deus, que muitas pessoas precisam de retornar para o Teu caminho, para a salvação de suas vidas e de suas famílias. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Domingo a gente se encontra por aqui, querendo Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.